Meus irmãos, quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É uma alegria poder continuar, nessa nossa caminhada. E é claro que não deixa. A minha esposa disse: você bateu o recorde, né? Eu sempre faço conferência, inclusive aqui em Boa Vista, já fiz conferência na igreja Asa Branca. Asa Branca, Nova Vida, Liberdade. Por 2 vezes eu vim fazer conferência pela convenção, preguei numa Assembleia Convencional e numa conferência seminário de líderes, que foi na igreja da Floresta, eu acho. Mas, e em outros lugares, né? Já faço conferência em outros lugares, e ela disse: você bateu o recorde, porque, somando com hoje à noite, serão 7 conferências, né? Concentradas, né? Lá na Constantinópolis tem conferência teológica algumas vezes no ano, em que a IBD só fica a criança, e todo mundo no salão da igreja, e são 2 conferências por domingo de manhã. Eu falei sobre Trindade, e totalizando 8 conferências, mas é durante um mês, né? Eu dei 8 conferências sobre Trindade durante um mês. Aqui são 7 em uma semana. Eu digo sempre que a pior coisa é ficar velho. Quando ficar velho, começam a surgir as doenças. Eu digo para minha esposa: eu estou na fase das doenças, então eu tenho que me cuidar. Uma das que eu tenho uma fissura nas cordas vocais pelo desgaste. Pelo desgaste. E como eu disse, eu não sou muito disciplinado na voz, no tempo, nem na comida, né? Eu procuro ter uma dieta, mas parou na frente, eu sei que é da vontade de Deus, porque veio na minha frente, eu entendi que é da vontade do Senhor, e, utilizando as palavras dele, de maneira alguma o lançarei fora. Mas é uma alegria poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Conheci ontem um carioca que veio fazer o concurso, né? Então, provavelmente, os irmãos terão mais um membro na igreja. Convidei para ficar aqui, a melhor igreja aqui de Boa Vista. E ele ficou muito animado em poder passar. Ele quer vir a Boa Vista. Então, é uma benção. Eu quero me manter dentro do tema. Irmão, lembra qual é o tema que estamos estudando? Deixa eu fazer uma provinha oral aqui. Sobre as divisões na igreja. E você percebe quantos assuntos nós estamos tratando e que aparentemente, numa leitura superficial, parece que não tem relação. Paulo combate a sabedoria humana, que se arvora a chegar ao conhecimento divino por seus próprios métodos. Paulo fala do Evangelho, da excelência do Evangelho, da profundidade do Evangelho. Paulo ressignifica para aquela igreja a posição da liderança. Paulo fala dos psiquicós, né, o homem natural que não entende o Evangelho, dos pneumaticói. Ele fala dentro dos pneumaticói, ele fala dos sarquinói, isto é, as crianças em Cristo, né? As crianças em Cristo. Mas o ideal é sair do sarquinói para o pneumaticói e não ser sarquicói, que é o caracterizado pelas obras da carne, né? Então, quantas coisas, tudo isso relacionado ao tema da divisão. E vamos continuar hoje à noite, no capítulo 4. E vamos encerrar, portanto, o nosso propósito de trabalhar com. Mas hoje eu queria trabalhar novamente com o tema da divisão na igreja, que é tão recorrente, né? Tão recorrente. Eu sou batista desde quando eu nasci. Eu não sou cristão desde quando nasci, né? Teve um momento que o Senhor me salvou. Mas eu nasci numa igreja batista. Eu nasci numa família cristã. Nasci na igreja batista Memorial, na Vila Municipal em Adrianópolis, em Manaus. E eu sei o que é uma vida na igreja. E sei o que é ser criança, ser adolescente, ser jovem na igreja. Então eu sei o que é uma igreja batista. Sei o que é uma assembleia. Eu sei que
não só na Igreja Batista, né? Qualquer grupamento humano tem a vaidades, a ganância, orgulho, busca pelo poder, né? Gente lutando, ofendendo o outro para ser o presidente do coral da igreja. Fui pastor na primeira igreja batista do Arpoador, como eu falei, e eu tinha um vice-presidente, que era um aposentado de banco público, lá no Rio de Janeiro, um advogado, que fiz o casamento dele. Eles eram membros da igreja, ele e a esposa, e não eram casados, veja só. Já tinham netos, cabeça branca, ele e ela. E não eram casados, eram membros da igreja, e estavam juntos há 17 anos. Eu os convidei a dar o maior dos testemunhos fora a fé cristã, para a família, o casamento. Fiz o casamento num apartamento deles na Tijuca, e que os netos entraram com as alianças, foi a maior alegria. O problema dele é que ele era vaidoso, né? Então, a igreja decidiu, e tem que ser, né, a alternância das funções, né, das pessoas nas funções, é algo salutar. Não pode haver reinados na igreja, né? O cara é tesoureiro há 25 anos, né? A não ser que ninguém queira, e o servo assuma, né, o ônus de ser o tesoureiro há 25 anos na igreja. Mas há pessoas que se agarram, né? Professor de EBD, experimente tirar, como eu tive que, infelizmente, agir com autoridade, retirei um diácono que há séculos era professor de uma classe de EBD, que não queria largar, mesmo eleito o outro, escolhido o outro, e ele saiu da igreja e foi na bênção do Senhor, porque não pode haver reinados na igreja. E esse vice-presidente, quando ele foi substituído, ele ficou muito, muito mesmo transtornado. E o irmão não imagina a cena. Ele se lançava na parede, esmurrando a parede da igreja, e disse, ele batia no peito assim, pastor, eu lutei para chegar nessa posição de vice-presidente da igreja. E agora fui retirado, né? Então eu sei que ocorre nas igrejas isso. E nós temos que lutar, vamos ver isso hoje. Parte do esforço nosso de lutar contra as divisões. E eu queria trabalhar com esse tema, portanto, em outra carta. Outra carta. Uma carta que, aparentemente, esse tema não existe nela. A carta de Paulo à igreja de Filipos. Não sei se você já leu essa carta. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Porque diversas vezes Paulo diz, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos do Senhor. Uma igreja elogiadíssima pelo apóstolo. E essa igreja foi fundada no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tem a ver inclusive com Corinto. Você vai perceber isso. Paulo estava na atual Turquia, no oeste da Turquia, tentando ir para Bitínia, mas ele por 2 vezes, Atos 16 mostra isso, por 2 vezes ele tentou ir para algum lugar, Bitínia, contornar Mísia, e disse, mas o Espírito de Cristo não me permitiu. O Espírito não me deixou, isto é, Paulo ia fazer a obra de Deus. Como é que pode o Espírito impedir Paulo de fazer a obra de Deus? Ele pode fazer isso? Claro, ele pode, porque ele tem o propósito, o plano é dele. A missão é de Deus, não é nossa missão. A gente não faz para Deus, a gente não sugere para Deus o que é do nosso alvitre. Senhor, o Senhor fica aí quieto, que a gente vai fazer a obra. E nós decidimos os rumos da obra de Deus. Existe uma frase da missionária Ana Alzira, de Missões Mundiais, que virou frase de camisa de campanha. Não me deixes de fora do que estás fazendo na terra. A obra, a missão é de Deus. Nós nos juntamos a Ele. Simplesmente isto. É o que Paulo disse ontem, nós somos cooperadores, nós não somos idealizadores, planejadores, nós não somos CEO do reino de Deus. Nós não somos. Nós não somos diretores executivos da obra de Deus. Nós somos servos de Deus. Paulo diz, nós somos servos, e nós vimos que a palavra diaconoi, isto é, garçons, nós somos servos. Portanto, Paulo queria ir para esses lugares ainda na Ásia Menor, na atual Turquia, mas ele por 2 vezes, como já disse, capítulo 16 de Atos, disse, o Espírito de Cristo me impediu, isto é como Deus quer, não é como eu quero.
É como Deus quer. Há um propósito. E nossa luta espiritual, vou utilizar assim, é entender a vontade de Deus. Pode ter um impedimento no ministério. E a tendência, nossa tendência primeira é o diabo. Vamos fazer uma reunião de oração e expulsar esse demônio da obra porque ele está impedindo. Meu irmão, o diabo não interrompe a obra de ninguém. O diabo não fecha. Deus é o comandante dessa obra. E Paulo compreendeu isso. Depois que ele teve uma visão. Naturalmente, a visão era diz que é de um homem macedônio. E naturalmente, apareceu o homem vestido, caracterizado, um homem da Macedônia, norte da Grécia, da Península Grega. E a frase do homem, vem e ajuda-nos. Paulo, mediante a revelação, disse, agora entendi os impedimentos. Vai chegar a hora de você entender. Por que as portas estão se fechando? Há um cantor que eu gosto muito, antigo, ele é presbiteriano, era da igreja Betânia de Niterói, não sei se ainda é pastor de lá, porque faz muitos anos. Eu costumo perceber que as coisas ficaram velhas porque eu estou ficando. Né? Como é que eu conheço o Josué Rodrigues há milênios e eu estou velho e ele não vai estar velho, ele vai estar mais velho que eu. É a régua que eu uso, né? E o Josué Rodrigues tem uma música. Quando eu estou fazendo minha fraldinha com a Ednilza sábado de manhã, que é o nosso sábado, de manhã, nós não cozinhamos, a gente faz um evento na cozinha, é um evento. Liga a Alexa, diz, Alexa, tocar José Rodrigues. Aí prepara as batatas assadas, tempera com páprica picante, com pimenta do reino, bota lá na fraldinha, já vai comendo e tomando alguma coisa. Meus irmãos, é um evento maravilhoso. E o José Rodrigues tem uma música, uma frase que dizia assim, me perdoe a voz, né? Eu já estou com a voz precisando de repouso. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não é bênção isso? Quando eu percebo que Deus fecha a porta, é livramento. Quando abre, é bênção. Portanto, portas fechadas ou abertas, se abertas ou fechadas por Deus, é bênção. Por que lutar contra isso? E Paulo entendeu. E ele atravessou o mar Egeu e chegou no norte da Península Grega, chegou na Macedônia, na capital, na cidade de Filipos. E lá ele pregou o Evangelho, o Evangelho converteu, Jesus salvou judeus, mulheres, e os judeus ficaram muito enciumados. Ele foi preso, ele sofreu maus tratos, sofreu assédio moral, sofreu torturas físicas, ele, como disse, foi preso, teve que sair fugido para Tessalônica. Antes de chegar em Tessalônica, Paulo estava preso. E Paulo era um cidadão romano. E o cidadão romano tem direitos. Um senador romano antes de Cristo, algum momento antes de Cristo, ele entrou com uma MP, entrou com um projeto de lei, MP não é projeto de lei, no Senado romano, proibindo que romanos fossem mortos por crucificação. Por isso que Paulo foi decapitado, segundo a tradição, embora Pedro crucificado como o pastor disse ontem, de cabeça para baixo. Porque não era digno de morrer à semelhança do seu Senhor. E nenhum romano morria, portanto, crucificado, que era uma morte horrenda. As pessoas agonizavam e morriam asfixiadas, com um ataque cardíaco, enfim. Morriam pelo sofrimento, morriam sofrendo, literalmente. Portanto, Paulo foi preso, maltratado. Ele disse depois, lá na prisão, vocês estão fazendo isso com um cidadão romano? Como é que pode? Cadê a lei desse país, desse império? Aí ficaram assustados. Aí foram lá com os magistrados, olha, a gente prendeu um cidadão romano, a gente bateu nele. Cidadão romano? Manda soltar imediatamente. Aí chegaram lá, Paulo, você está livre, pode ir embora. Paulo disse, não é assim não. Puxou no bolso, está aqui o meu green card. Aqui, ó. Eu tenho direito, meu irmão. Mande que esse povo venha me soltar e me peça desculpa.
porque eu tenho dinheiro e sou cidadão romano. Paulo era cidadão romano porque o pai dele era. O capitão da guarda que o prendeu em Atos 21 para não ser linchado pelos judeus, disse para Paulo, eu sou cidadão romano porque eu comprei. Tinha uma forma de comprar a cidadania romana, porque cidadão romano mesmo só era quem nascia em Roma. Não era nascer do império. E a cidade de Filipos é uma cidade que adquiriu esse direito porque lutou junto com Roma numa guerra. E recebeu o direito de que quem nascesse em Filipos já era cidadão romano. Então eles tinham muito orgulho disso. Pois bem, Paulo perseguido, desceu para Tessalônica, pregou o evangelho, fundou a igreja. Os judeus perseguiram Paulo até Tessalônica. Paulo teve que ir para Bereia, vai descendo mais, sofrido. Paulo deixa Silas e Timóteo na Macedônia e desce para Atenas. Lá em Atenas, Paulo o que parece que não teve um ministério tão profícuo. Não há dados que ele fundou uma igreja lá. Pelo contrário, ele foi ridicularizado pelos filósofos. Ele foi menosprezado. Paulo chegou, como nós vimos ontem, Paulo disse, minha pregação, cheguei em vocês, lembra? Em fraqueza, temor e tremor, ele chegou em Corinto. Ele chegou completamente destruído emocionalmente. Destruído. Ele esperava encontrar-se com Timóteo e Silas na descida, que ele estava descendo em direção ao sul, em Atenas. Não chegaram em Atenas, ele teve que sair de Atenas. Ele não sofreu maus tratos físicos, mas maus tratos emocionais. Né? Foi ridicularizado, riram dele, menosprezaram Paulo. Paulo chegou em Corinto, capítulo 18 de Atos. E lá em Corinto ele encontrou-se com um casal, judeus, cristãos, que haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Está no texto de Atos 18. O imperador Cláudio foi imperador de 42 a 54, coisa assim. Porque 54 assume Nero, vai até 68. Então, em algum momento, em 50, 52, Cláudio, imperador romano, expulsou todos os judeus, e junto com os judeus os cristãos, porque para Roma não havia cristianismo como religião separada. Tudo era judaísmo para eles. Depois, no segundo século, que Roma começou a olhar para cristãos como uma religião separada do judaísmo. Mas, por enquanto, isso é 50, 51, para o Império Romano, o cristianismo era uma facção, um partido, um braço do judaísmo, como os fariseus, como os saduceus, como os zelotes, como os herodianos, como os essênios, que não são citados no Novo Testamento. Isso tudo são braços de um mesmo judaísmo. Todos eram judeus. E o cristianismo também eram judeus para o Império Romano. Então, todo mundo foi expulso. Suetônio, um escritor romano, escreveu sobre isso. Na época, ele dizia que que Cláudio expulsou os judeus de Roma, da cidade de Roma, não do Império, cidade de Roma, porque havia um tumulto promovido por um tal de Crestos. Então não se sabe se Crestos é uma forma de Cristo, um debate entre cristãos e judeus acerca do Messias, ou qualquer outro motivo. Os historiadores acham que esse Crestos é uma forma latinizada de Cristo. Então todo mundo foi expulso. Lá em Corinto chegou, portanto, esse casal que tinha, como diz Atos 18, o mesmo ofício de Paulo. Eles eram fabricantes de tendas de couro de animais. E ficaram juntos, naturalmente, além da identificação da profissão, né? Da identificação do cristianismo. Eles eram cristãos. Logo se identificaram e ficaram morando juntos, e Paulo começou a trabalhar secularmente. Por quê? Paulo estava pior que Eurico Nelson, né? Não chegou nem com nenhum dólar. Ele chegou apenas com 16 dólares ao Brasil. Ele chegou com nada. Chegou com um quadrante, que era um denário, que eram moedas romanas. Não chegou com nada. Ele precisou trabalhar, junto com o Priscila e Áquila, que tinham o mesmo ofício. Interessante é que no versículo 5 de Atos, chega Timóteo, vindo de onde?
da Macedônia. Qual era a capital da Macedônia? Filipos. Ele vem da igreja de Filipos. E, curiosamente, Atos capítulo 18, verso 5, diz que Paulo parou de trabalhar secularmente e pôde se entregar inteiramente ao ministério da evangelização. Naturalmente, a igreja de Filipos trouxe para Paulo, enviou para Paulo donativos. E Paulo diz, assume isso no final da carta. Não vamos ler? Não sei se dá tempo, né? Já é meia-noite não, né? No final da carta, no capítulo 4, Paulo diz assim, vocês mais de uma vez trouxeram para mim, me ajudaram. Faltou só oportunidade. Aí que ele vai dizer, mas eu confesso que eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas não é todas as coisas. É viver na fartura e na escassez. Mas o irresponsável, o exegeta, não o exegeta, diz que todas as coisas. Isto é, ele ganha um salário mínimo, mas vai comprar um carro de 300 mil. Por quê? Ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo não está dizendo isso. É justamente porque ele aprendeu a viver nessa flutuação entre fartura e escassez, que ele aprendeu, olha só, não é uma coisa que ele recebeu um espírito, ele aprendeu, se organizou, se planejou para viver nessa flutuação como missionário, né? O missionário recebe uma ofertona, mês que vem não recebe nada. Ele aprendeu a viver porque ele pode a viver dessa maneira em Deus que o fortalece. Então ele admite, e provavelmente, uma dessas vezes que a igreja de Filipos ajudou Paulo, foi aqui em Atos 18, 5. Ao ponto do Paulo ter que permitir-se parar de trabalhar, diz o texto. E Paulo se entregou completamente à obra, com certeza trouxe donativos da igreja. Então era uma igreja que Paulo amava muito, que participava do ministério. Veja, eu queria ver com você, rapidamente, algumas palavras de Paulo no capítulo 1, e é o capítulo que vamos trabalhar, só que vamos trabalhar no o final do capítulo, tá certo? Veja como Paulo trata, versículo 3 do capítulo 1. Veja o que Paulo diz aí. Ele dá graças. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo dá graças a Deus. Quando lembra, que bênção, irmão, poder... Alguém fala assim, olha, eu vou ter que o Diego, né, que é militar, da caserna, um dia ele vai ter que ir embora, né, Diego? Que Diego sai daqui e escreva para o pastor, diga, pastor, toda vez que eu lembro da videira, eu dou graças a Deus. Que ele saia dizendo isso. Que todos que necessariamente tenham que se ausentar possam dizer da videira da saudade que tem. Paulo tinha muita saudade da igreja, e toda vez que Paulo orava, ele lembrava da igreja. Toda vez que ele lembrava da igreja, ele orava pela igreja. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Ele vai dar graça uma segunda vez, verso 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que é isso aqui, irmão? Onde é que Paulo está escrevendo Filipenses? Você sabe. Ele está preso. Ano de 62 em Roma, capítulo 28 de Atos. Essa igreja foi fundada mais ou menos em 51. Provavelmente 50, 52, a data não é possível. Portanto, números redondos, 10 anos depois, Paulo está escrevendo para a igreja, preso em Roma, uma prisão domiciliar, é verdade. Mas ninguém gosta de ficar preso mesmo em casa, né? Com um agente romano federal à porta, com a inteligência do pretório olhando as tuas redes sociais, né, para ver se você não dá lives. É muito difícil. A pessoa quer sair, tem saudade do sol de Roraima, não quer ficar preso, né? Eu, quando fiz meu procedimento de angioplastia, eu passei 24 horas na UTI.
E na UTI ninguém dorme, irmão. É um bip de um equipamento ali, um chiado ali, a enfermeira chega abrindo toda a cortina e te enfiando uma agulha. Eu estava tão amarrado que ela media minha pressão na minha perna. Não tinha lugar no braço mais. E era assim, aspirando um, aspirando o outro, e de manhã, na madrugada, na troca de plantão, o que recebe o plantão, eu falei, e o leito 1? Ah, ele morreu. E o 2, ele entubou. E eu lá ouvindo tudo aquilo, né? 24 horas de ter colocado um stent, falei, misericórdia, Jesus. Meu irmão, foi as 24 horas dentro de um inferno. E eu estava no hospital público, assim, particular, de primeira. Meu médico que fez o meu procedimento, ele me levou, ele carregou a minha maca. Eu não sei porque que me deram um fraldão, porque não precisa, foi aqui. Me colocaram um fraldão. Ele foi carregando a minha maca e me entregou para a plantonista mesmo. Olha, esse é meu paciente, isso. Ele infartou? Não infartou, está aqui. Deixa comigo, doutor Tales, conhecido. Deixa comigo. Eu fui bem tratado. Mas, meu irmão, em cima de mim tinha uma janelinha assim. E eu olhava, amanheceu? Não amanheceu. Querendo amanhecer. Quando eu senti na minha cabeça os primeiros raios do sol daquele segundo dia, eu me senti vivo de novo. Eu estava morto ali. Me senti vivo. Aí eu entendi o que eu estudei. Por que as sociedades antigas adoravam o sol? Porque é magnífico. É algo assim extraordinário, o sol. Sabe aquela tocha das Olimpíadas? Que é tão bonito passar. Inclusive eu adoto um missionário, a gente adota um missionário em Fortaleza, eu e Ednilson, e que ele cuida de esporte, o ministério dele é esporte. Ele só faz isso, cuida de esporte. Ele é um craque, ele é um técnico. E ele, porque é muito conhecido em Fortaleza, o escolheram para percorrer um trecho com a tocha. Mandou foto para a gente em tudo. Você sabe qual é a origem daquele fogo ali? Dos antigos jogos gregos? Que é uma homenagem ao deus Sol. É um deus grego, que eles prestavam homenagem antes de começar os jogos. E que se tornou uma prática até bacana, né? As pessoas segurando a tocha. Mas ali é uma referência a uma divindade grega, que eles adoravam antes de começar, como reverência antes de começar os jogos. Por que eu estou falando isso? Onde é que eu parei? Paulo estava preso. Vamos voltar para a prisão aqui. Vamos voltar para a prisão. Muito bem, gostei. Cerceado da liberdade de ir e vir, completamente. Se ele teve inclusive que pagar. O Brasil poderia copiar isso aqui, né? Ele tinha que pagar a casa dele, que ele quer ficar preso, né? Em casa, então vai ter que pagar. Ele alugou uma casa. E claro, não tinha condições de sustentar. A igreja de Corinto mandou de novo, já tinha mandado para Corinto, mandou de novo para ele em Roma, para ele se sustentar. Por isso que ele diz, primeiro dia até agora. Que coisa linda essa igreja, irmão. Agora perceba uma coisa. Ele diz assim, eu estou no verso 5. A gente vai começar a trabalhar no verso 24, tá bom? Fica calmo. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Esse termo participado é koinonia. Isto é, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus da maneira como vocês estão tendo comunhão comigo na proclamação do Evangelho. Essa igreja está na Macedônia. Paulo está em Roma, a milhares de quilômetros. Ele diz, mas vocês estão aqui comigo. Vocês estão aqui comigo em comunhão, enquanto eu proclamo o Evangelho que ele podia proclamar mesmo preso. Está percebendo com o valor de uma igreja missionária? Ela está junto com o missionário, mesmo milhares de quilômetros.
mesmo milhares de quilômetros. Por quê? Porque ela está segurando na mão do missionário. Portanto, Paulo foi pastor de uma igreja e continua acompanhando a igreja, de uma igreja missionária abençoada como esta. Eu queria ser um pastor dessa igreja aqui. Não ia faltar ajuda para o missionário. Veja o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja das minhas algemas, é a indicação que ele está preso, seja na defesa e confirmação do evangelho. Defesa porque ele foi preso, ele teve que participar de audiências, né? Ele depois para depoimento do seu crime para Félix, depois para Festo, depois para Agripa, apelou para César, vai ter que estar diante de César. Segunda Timóteo, ele vai estar preso de novo, ele vai novamente prestar depoimento das acusações perante César, mas dessa vez ele não vai sair vivo. Aquele liberto. Ele admite isso, que vai ser liberto. E eles, nesse momento dessa prisão, 62 mais ou menos, Atos 28, ele escreve Filipenses, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, são as cartas da prisão. Se você for ler já em Filipenses, ele já está mais ou menos no final desse período de 2 anos de prisão, ele já tem esperança de ser liberto. Se você for ler Filemão, Paulo diz assim, Filemão, guarda para mim o quartinho de hóspede que eu estou saindo aqui. Ele já sabe que vai sair. Já sabe que vai sair. Mesmo que admita que se ele morrer, está tudo bem. O morrer é lucro. Portanto, meus irmãos, ele diz que trago no coração, seja das minhas algemas, seja na defesa, que muitas vezes, inclusive aquela que ele vai prestar defesa perante César, que ele apelou para César como cidadão romano, direito dele. E confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Koinonia. Participam da graça comigo. Pois Deus é testemunha, verso 8. Da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. A igreja tinha saudade do missionário. O missionário tinha saudade da igreja. Casamento perfeito. Casamento perfeito. Veja o versículo 24. Paulo diz, mas por causa de vocês, amava tanto a igreja, né? Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Eles têm certeza que vai ser liberto, porque as acusações são muito fracas. Ele esteve perante Festo, Festo terminou o mandato dele, não teve como julgar Paulo, não tem. Começa pelo comandante da guarda, que prendeu Paulo, acusado pelos judeus. Aí ele escreve para Festo, está lá em Atos a carta dele, para Félix. Olha, eu não vejo materialidade do crime, vou te remeter para você resolver aí. Aí jogou para a segunda instância. Chegou em Félix, Félix prendeu Paulo, não teve, venceu o mandato, assumiu o segundo governador, Festo. Festo queria jogar Paulo em Jerusalém, porque estava começando o mandato, para ficar de bem com os judeus. Paulo disse, opa, se você me mandar para lá, eles vão me matar, porque eles já tentaram isso. Antes de você me mandar para lá, então eu vou apelar para César. Pronto. Aí Festo não encontrava nos autos a materialidade do crime, chamou Agripa, um rei, que estava de passagem, disse a Agripa, pode ouvir esse cara aqui? Aí o que Agripa disse? Esse homem poderia ser liberto. Não vejo qualquer acusação plausível para mantê-lo preso. Relaxa a prisão, manda esse cara embora, mas ele apelou para César, vai ter que ir embora. Então veja só, Paulo diz, e mesmo assim, devido à fraqueza das acusações, Paulo tem agora certeza que ele vai ser liberto. Certeza, diferente, como eu já disse, de 2 Timóteo, que ele diz, vem logo Timóteo, antes do inverno, traz os papiros, os pergaminhos, a capa que eu esqueci na casa de Carpo. Ele foi preso assim, de arresto, assim. Ele foi preso e deixou até a capa, preso diante da perseguição de Nero, em 67. Que é uma história que não vou ter tempo de contar. Ele diz, já estou
sendo derramado como libação. O tempo da minha partida está próximo. Ele sabe que vai morrer. Esse sentimento de 2 Timóteo é diferente deste aqui. Paulo é liberto dessa prisão, aí nós entendemos o que está escrito nas cartas pastorais. Porque as cartas pastorais, o que está lá registrado, não se harmoniza com o relato de Atos. Por quê? Porque Paulo foi liberto. E Atos termina com Paulo preso em Roma, em 62, capítulo 28. Lucas não registra o que Paulo fez. Paulo deixou Tito em Creta. Atos não fala isso. Deixou Timóteo em Éfeso. Paulo não fala isso. Atos, por quê? Porque não está registrado. Porque Atos termina com Paulo em Roma. Bom, isso é um dado que a gente pode deixar de lado. Então, Paulo diz, no versículo 25, eu estou convencido disto, e estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria. Paulo queria continuar vivo e liberto por causa da igreja. Verso 26, desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo amava essa igreja. Não faltava nada para essa igreja, irmão? Sim ou não? Faltava. Porque é um segundo tema aqui. Além da alegria, além do amor, da relação tão saudável do apóstolo com essa igreja, há um segundo tema, muitas vezes ignorado, que é o tema da divisão da igreja. Problemas interpessoais, de relacionamento entre irmãos, briga na igreja, dessa carta aqui. Veja como ele começa, agora eu vou começar a expor os versículos 27 a 30. Veja como Paulo, depois disso que nós falamos, como ele começa, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Vamos por partes. Depois de elogiar tanto a igreja, ele diz... O grego tem uma palavra que não está aqui, que você conhece. Você conhece o termo monocromático? Monocromático. Uma cor só. A palavra mono está aqui. Paulo diz, ele começa dizendo assim, depois de elogiar a igreja, ele fala assim, uma coisa superior. Uma coisa superior está faltando para vocês. Mas era uma igreja missionária, era uma igreja abençoada, amava, tinha saudade de Paulo. Paulo saudade da igreja, mas Paulo diz, olha, depois de tudo isso, acima de tudo isso, tem uma coisa só falta para vocês. Vamos parar um pouquinho. Querem saber o que está faltando? Depois dos comerciais. Meus irmãos queridos, vamos para o nosso segundo tempo de aula. Certamente Deus continuará a nos abençoar. Espero que as informações dadas no primeiro momento não tenham sido complexas e que você esteja acompanhando o pensamento, porque são dados importantes para você compreender a passagem bíblica, o sentimento dela, a proposta do apóstolo. Paulo, depois de elogiar a igreja, Paulo está dizendo aqui, como disse, uma palavra que não aparece no português, a palavra mono, uma coisa só, superior. Esse acima de tudo é uma palavra grega. Mono, acima de tudo, uma coisa só está faltando para vocês. É o que ele diz aqui. Uma coisa só está faltando para vocês. E o que está faltando para a igreja? Vivam de modo digno do Evangelho. Mas não era uma igreja abençoada?
Não era uma igreja missionária? Não era uma igreja em que Paulo tinha saudade? Não era uma igreja que Paulo orava, dava graças pela igreja? Como é que ainda falta? O que está faltando para essa igreja? Viver de modo digno do Evangelho. Esse viver aqui é uma palavra que nós conhecemos. Polisteute, vem de polis. Ele quer dizer o quê? Traduzindo, uma coisa só falta para vocês: que vocês vivam a cidadania de vocês de modo digno do Evangelho. Literalmente, Paulo está dizendo isso aqui. Repetindo, uma coisa só falta para vocês superior, acima de ser uma igreja missionária, acima de ser uma igreja amorosa, acima de uma igreja que não larga a mão do missionário. Uma coisa só que é superior está faltando para vocês: vocês viverem a cidadania de vocês. Lembra que eles eram romanos? Adquiriram historicamente o direito de ser romanos, diferente de outros lugares do império. Só Roma, quem é nascido em Roma, que era por direito cidadão romano, assim como os gregos. Dizem que a democracia nasceu com os gregos, democracia entre aspas, porque só podia votar na ágora homens nascidos em Atenas, homens da classe média alta, não podia escravo nem pobre, e as mulheres não votavam. Então não é tão democrático assim. Foi ali que os gregos utilizaram a palavra eclesia, que traduz por igreja. Eclesia nada mais é que isso, é ajuntamento, assembleia. Quando eles se juntavam para decidir os rumos da cidade, só os homens livres, cidadãos nascidos em Atenas, de classe média alta, não podia ser escravo, nem pobre, nem mulher, eles decidiam os rumos da igreja. Esse ajuntamento é eclesia. O cristianismo usou uma palavra secular, usada no grego, para trazer que eclesia agora é o povo de Deus. Portanto, a tradução, igreja, não é a tradução de eclesia, é uma transliteração. O que é transliteração? É pegar uma palavra de uma língua e colocar nos tipos, nas letras de outra língua, da língua alvo, língua fonte, língua alvo. Tradução, se fôssemos traduzir eclesia, é assembleia. Portanto, assembleia de Deus é tradução de eclesia. Não é igreja. Portanto, Paulo está aqui dizendo, meus irmãos, que uma coisa só superior está faltando, que vivam a cidadania de modo digno do Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Há um padrão de vida estabelecido por Deus. Não é o padrão que eu quero viver. Não é a maneira que eu decido. Não é a maneira que nós acordamos aqui. Não é a maneira do estatuto da igreja. Não é a maneira do regimento interno da igreja. Não é o pastor Joveci que dita a norma de vida da igreja. É o Evangelho. Certa vez eu tive dificuldade para corrigir uma palestra de um casal já falecido, conhecido em Manaus, por darem palestras para casais em nossa igreja e na cidade. Porque ele diz o seguinte, sobre relacionamento matrimonial. Entre marido e mulher, entre as quatro paredes, pode tudo. Se houver acordo, se não houver ofensa, se houver aceite, pode tudo, se houver acordo. Até assistir filme pornô, para dar aquela animada, né? Aquela agitada. Pode assistir. Eu tive que corrigir isso. Por quê? Porque o consenso não legitima o pecado. Ao aceite, o consenso não autoriza a prática do pecado. Pecado é pecado, a gente concordando entre a gente aqui ou não. Não é o fato de a gente acordar, vivermos de uma maneira que deixa de ser pecado. Pecado é pecado. Se eu preciso de assistir um filme pornô para namorar com meu esposo ou minha esposa, eu certamente não irei para a intimidade com a minha esposa e meu esposo olhando para ela. Eu vou lembrar do ator. Eu vou lembrar da atriz. Aí estarei cometendo o quê? Adultério. Por isso, meus irmãos, quem está ditando a nossa forma de viver? É o psicólogo? É o terapeuta? É o psicopedagogo? É o seu amigo do trabalho?
É o chefe da sua repartição? Quem está determinando o seu modo de viver? Paulo diz, meus irmãos, ainda falta uma coisa para vocês que é superior a tudo que eu já disse aqui antes. É viver a cidadania de vocês de modo digno do Evangelho. O Evangelho determinando o modo de viver. Modo de viver. Há duas maneiras de entender isso aqui, esse modo digno do Evangelho. Primeiro é entender o Evangelho. Se é modo digno do Evangelho, o que é o Evangelho? Ele tem perdão, ele tem justificação, ele tem adoção, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem transformação, ele tem mudança de vida, ele é novo nascimento. Então eu tenho que viver dessa maneira, como alguém nascido de novo. Um segundo aspecto, no popular que Paulo quis dizer é, vivam a cidadania de vocês de modo digno do Evangelho, vivam conforme pessoas convertidas. Vivam conforme pessoas convertidas. Eu vivo como convertido, eu jogo futebol com os meus amigos como um convertido. Eu procuro programas na televisão como um convertido. Eu namoro a minha esposa e meu esposo como um convertido. Eu lido com meus relacionamentos interpessoais no trabalho com o sexo oposto como um convertido. Eu vivo como uma pessoa convertida. Isto é, viver de modo digno do Evangelho. Paulo diz, acima de tudo, meus irmãos, uma coisa só, superior. Vivam a cidadania de vocês de modo digno do Evangelho. Tem um aspecto aqui, um outro aspecto. Viver a cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do Brasil. Somos brasileiros. Então nós temos essa dupla cidadania. Nós temos que viver a nossa cidadania celestial nesta cidadania terrena. Infelizmente, há uma dicotomia ética na nossa prática moral. Nós vivemos uma dicotomia ética, a gente tem um padrão ético na igreja, e um padrão ético fora da igreja. Fora da igreja eu posso fazer contratos escusos, fora da igreja eu posso fazer coisas que eu tenho vergonha que não relato na igreja. Eu transito para um outro modus operandi ético e moral. Isto é, uma dicotomia ética. A ética secular e a ética cristã. Tensão, eu escrevi um paper uma vez, um ensaio sobre isso. A tensão entre a ética secular e a ética cristã no ethos eclesiástico, isto é, o mesmo crente vivendo, transitando nessa dupla ética. E note, ele não substitui uma ética pela outra, o crente de hoje. Ele não deixa a ética secular pela cristã, nem cristã pela ética secular. Ele transita entre as duas éticas. A prova disso é a garotada. Ela está cantando Aline Barros. Qual é uma música de Aline Barros aí? Usa-me. Como é que me ajuda aí a cantar essa música? Misericórdia, né, irmão? Brincadeira, essa mesmo. Usa-me. Eu esqueci a música, mas é essa, Usa-me, né? Quando acaba essa Usa-me, o mesmo crente está cantando Anitta. Na música seguinte, está cantando Anitta. Ele não sente o abismo que há entre uma realidade e outra. Quando ele acaba Anitta, ele volta para diante do trono. Eu estou esquecendo tudo hoje, não consigo gravar uma música. Depois que acaba diante do trono, ele está cantando Pablo Vittar. Está vendo? Isso é a realidade hoje. Não substitui uma pela outra, transita entre as duas éticas. Paulo diz, vivam a cidadania celestial na cidadania romana de vocês, isto é, vivam como convertidos. Vivam como convertidos. E por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo que a igreja precisa viver de modo digno do Evangelho? Eu vou fazer um exercício para quem vai fazer o Enem aqui, beleza? Eu vou tirar uma oração subordinada alternativa. A garotada lembra disso? Aí, pastor, não sei, aprendi nem ler direito. Quando você tira uma oração subordinada,
fica só a principal. A oração, ela está em posição apositiva, ela é jogada dentro da frase principal. Quando eu tiro, a gente restabelece o fluxo da frase. Eu vou ditar, a minha versão talvez seja diferente da sua, mas dá para a gente fazer esse exercício. Eu vou tirar aqui, eu vou retirar a oração subordinada alternativa. A oração subordinada alternativa é ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, oração subordinada, alternativa. Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente. Eu vou tirar essa oração subordinada e vou restabelecer a oração principal, que é o fluxo do pensamento do apóstolo. Então, acompanhe a leitura. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito. Veja como é melhor compreensível. Tirei a alternativa, a subordinada. Então vou ler de novo a oração principal, que é a informação principal. Por isso que é chamada de oração principal. Não é, professor? Tem um professor de português lá atrás. Cadê o professor de português? Ali, ó. Isso, exatamente. É porque eu não quis aprofundar tanto. Eu não quis ser tão técnico, né, professor? Mas eu me permito, me desculpe. O misto é aquele misto que a gente come com queijo e presunto. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito. Por que Paulo fala um só? Eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos. Por que Paulo, a ênfase de juntos, só? A respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos. Por que tanta ênfase? Porque a igreja não estava junta. Porque não era só uma alma, não era só um espírito, a igreja estava dividida, estava fragmentada, estava enfrentando problemas interpessoais no seu relacionamento interpessoal. Ele começa a tratar dessa mazela aqui, no final do capítulo 1. Ele vai aprofundar no capítulo 2. Quer ver? Só para a gente pontuar. Capítulo 2, verso 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só, ele começa a tratar. Paulo agora entra no octógono e agora ele vai encerrar essa briga. Ele vai dar um nocaute aqui. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão brigando entre si, vocês estão degladiando-se entre si, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, porque eles não estavam tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha como ele continua no verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Lembra? As mesmas mazelas de Corinto. As divisões causadas por vaidades, por rixas, por contendas. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não é sem razão. Observe isso aqui, olhe para mim. Pare de olhar no Instagram aí. Brincadeira, né? Ninguém está todo mundo escrevendo. Não é sem razão que Paulo vai utilizar a imagem de Cristo como modelo de humildade. Por isso ele diz, tenham em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Cristo. E vai discorrer acerca da humilhação de Jesus. Por isso que ele trata de Jesus aqui. Diz assim, olhem para Jesus, veja como ele não usurpou ser igual a Deus, como ele se humilhou, imitem esse homem, tem o mesmo sentimento dele, vocês estão cheios de vaidades, cheios de orgulhos, olhem para Jesus e vivam a vida dele. Por isso que ele vai tratar desse texto aqui, que é um hino maravilhoso. Mas Paulo não coloca esse hino aqui, porque ele diz assim, eu vou descrever o que é Jesus para a igreja. Não, ele está corrigindo o mal feito aqui, ele está corrigindo uma mazela na igreja, e ele utiliza quem? Sendo apóstolo Paulo,
ele vai usar Cristo e vai usar o Evangelho. Porque se Cristo não resolver o problema da igreja, meu irmão, ninguém mais resolve. Se até o demônio, em nome de Jesus, eu ordeno que tu saia. O demônio sai, mas o crente é rebelde. O crente é rebelde, nem com o nome de Jesus sendo invocado, o crente muda de vida. Ele continua briguento na igreja. Mas Paulo não muda a metodologia dele. Ele vai sempre dizer em nome de Jesus. Olha para Jesus. Meus irmãos, essa era a razão da igreja. A briga era tão patente, tão clara, que ele cita até nome. Ele cita até nome de brigas na igreja, de duas pessoas brigando na igreja. E curiosamente são duas irmãs da União Feminina. Estão brigando aqui. Estão brigando do projeto. Olha só quem são as queridas irmãzinhas. Capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Estavam brigando na igreja. Duas líderes. Cita nomes. A igreja da alegria, a igreja missionária, a igreja que amava o apóstolo, a igreja que não largava a mão do missionário, a igreja cujo missionário sentia falta dele, saudade da igreja, era uma igreja dividida. Vamos estar percebendo? Podemos ser uma igreja missionária, podemos ser uma igreja que segura a mão do missionário, uma igreja amorosa, que ama o pastor ama a igreja, não quer sair da igreja, que ama a igreja, quando se ausenta, quando a gente sai da igreja, ele sente saudade da igreja, mas a igreja aguarda um câncer, divisão, briga, que tem que ser resolvido. Eu li uma vez uma história envolvendo Sammy Tippit. Ele foi pregar numa igreja, em algum lugar do mundo, primeira noite, pouquíssima gente. Clima pesado. Nada fluía, nem ele conseguiu pregar direito aquela noite. Despediu visitante, pouquíssimos que eram, ficaram só os membros da igreja e disse, nós vamos orar agora. Alguma coisa está acontecendo aqui, irmãos. Porque eu não venho nos Estados Unidos para não ver a graça de Deus na vida das pessoas. Eu não gero resultados, mas eu quero ver o Senhor agindo na igreja. E eu estou vendo aqui que quase ninguém veio e a igreja, eu estou sentindo que alguma coisa está errada. E nós vamos orar. Se ajoelharam depois do culto. Começaram a orar. Aí no meio da oração levantava o irmão chorando. Irmão, eu quero pedir, Senhor, perdão. Perdão pelo irmão que eu ofendi, meu irmão me perdoa. Aí se abraçavam. Orando. Aí outro levantava. Eu quero pedir perdão do pastor. Eu ofendi o pastor numa assembleia, não sei o quê. E te perdoa, meu irmão. E se abraçavam. Perdão começou a fluir no momento da oração, em que as pessoas se desarmaram. Essas conferências de Sammy Tippit, ele disse que tiveram que terminar na rua de uma multidão que Deus trouxe para a igreja. A igreja tem que ser saudável nos relacionamentos. Temos que ser amigos uns dos outros. Temos que ser irmãos de fato uns dos outros. Mas a palavra, o tratamento irmão, na verdade, no lugar de nos aproximar, nos divide, nos distancia. Não é assim? Eu vejo no conselho de pastor, que quase nunca eu vou. Nem quando é aluno no seminário. Muito raramente eu vou, porque eu saio de lá triste, o nível dos conselhos. E eu vejo assim, na hora do concílio, um falando para o outro pastor, né? Quando não concorda com a pergunta, com um candidato, o irmão poderia repetir a sua resposta, por favor? O irmão... É irmão? Então, esse tratamento irmão, a bem da verdade, está nos distanciando, que era para nos unir, nos aproximar. Paulo, meus irmãos, está preocupado com essa igreja aqui. Uma coisa só faltava. E ele diz... E você percebe um detalhe aqui?
que ele diz: eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Verso 28, e que nada se sentem intimidados pelos adversários. O versículo 28 tinha que acabar aqui, com toda a licença, né, data vênia ao sacerdote católico no século XVI, que dividiu em versículos a Bíblia. Tinha que acabar aqui, porque aqui acaba o pensamento. Porque o que vem daqui agora é uma outra frase apositiva, isto é, uma outra inserção do apóstolo Paulo. Ele interrompe o fluxo novamente para acrescentar algum dado que ele quer acrescentar, que ele lembrou na hora. Agora note, firmes, lutando, adversário, intimidados, não estando intimidados. Perceba que Paulo está dizendo que a unidade da igreja não é uma coisa sentimental, é uma atitude. Eu decido amar meu irmão, eu decido perdoar meu irmão, eu decido viver em paz na igreja. Não é quando Deus fala ao meu coração, não é quando Deus restaurar o meu coração que está quebrado, não é nada disso. É uma atitude, é uma decisão, apela para o aspecto racional. Lutem, se esforcem. Então, você está percebendo que há um esforço aqui? Meus irmãos, nós somos seres pecadores, infelizmente ainda estamos não sob o poder do pecado, como regenerados não somos sob o poder do pecado, mas na presença do pecado. E ainda padecemos na luta titânica, colocada por Paulo em Gálatas, que o Espírito milita contra a carne para que não façais o que seja do vosso querer. Nós vivemos, somos os únicos seres da terra que vivemos debaixo de uma luta interna. O ímpio não vive essa luta, porque ele só tem o velho homem. Nós temos o novo homem, que o Espírito e a carne lutam para que a gente não faça o que nós queremos. Portanto, é uma luta. Eu comparo a vida cristã como eu sou amazônida, né? Então vou usar um exemplo amazônida. A vida cristã é você subindo o rio a remo. Subindo o rio a remo. Se você cansa e desanima e para de remar, você fica parado? Não, você regride. Porque o vento e o rio te arrastam. Por isso que você para de orar, de ler a Bíblia e de ver a igreja, você começa a decair na tua vida cristã. Começa a ter pensamentos iguais a qualquer ímpio, começa a gostar de valores ímpios, começa a questionar a igreja, daqui a pouco está desviado da igreja, porque você regrediu. Portanto, é preciso ter esforço, não vai ter conta paga. Tem gente que pensa assim, ingênuo, eu vou me dedicar mais à igreja, pastor, quando eu for promovido, quando eu passar no concurso, deixa passar isso aqui, essa fase difícil, eu vou ser um dizimista, eu vou ser um líder na igreja, mas deixa passar, isso nunca vai chegar. Isso nunca vai chegar, meus irmãos. É no meio da luta, é no meio da guerra, é no meio da dificuldade que nós servimos a Cristo. Ele vai arrumando a nossa vida, consertando nossos problemas, e vai nos dando emprego, vai nos passando do concurso, vai nos dando dinheiro. É no meio do exercício da fé cristã. Mas a gente é ingênuo achar que primeiro tem que resolver tudo para servir a Cristo e ser fiel a Ele. Paulo diz, é na luta. É um esforço manter a paz da igreja. Manter a paz da igreja é um esforço, a nossa tendência é pela segregação. A nossa tendência humana é pela desagregação e não pela agregação, meus irmãos. Nós temos que perdoar, aprender a olhar para o outro como pecadores e como que nós somos, não somos diferentes dele, e perdoar, decidir perdoar o outro. Isso tem a ver com matrimônio também, muito. A gente convive com a pecadora. Você casou com um príncipe, né? E será que virou um bruxo depois, né? Depois de uns anos, né? Musculatura aqui, aí derreteu tudo para cá. Depois de uns 10, 20 anos de casado. Mas você não casou com um príncipe, nem você casou com uma princesa, casou com um pecador, casou com uma pecadora. E ela vai pecar no relacionamento. E a nossa postura é perdoar. Perdoar. É o que diz João na sua carta. Se você que vê seu irmão e não ama, como é que pode amar a Deus que não vê? Não é coerente isso. Portanto, Paulo diz, em que nada, verso 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça
de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Como é que é isso, hein? Graça de sofrer. Graça é uma coisa boa? E sofrer é uma coisa ruim? Como é que Paulo diz? Receberam a graça de sofrer por Cristo. Paulo resolve aqui um dos problemas da humanidade, sobretudo na cabeça dos crentes, que é a teodiceia. O que é teodiceia? Theos, no grego, Deus. De que, em grego, é justiça. Justiça de Deus. Como é que eu posso estar sofrendo se há um Deus no céu? Você já pensou nisso? Como é que eu posso estar enfermo, amargando dores 24 horas, com essas limitações terríveis dessa doença, passando dificuldades que eu estou passando, se existe um Deus amoroso, bondoso? Como é que resolve, como é que fecha essa conta? Isso é teodiceia, isso assombra a humanidade. Não foi assim que questionaram a filha de Billy Graham, com a queda das Torres Gêmeas, o ataque de um grupo radical muçulmano? Onde é que estava Deus? O homem logo lembra de Deus, né? Não quer saber de Deus, meu irmão. A única vez que o americano mais se aproxima de Deus é na nota de $1, que aparece lá, Deus seja louvado. Fora isso, meu irmão, em Deus confiamos, né? A única aproximação. Aí perguntaram para ela, onde é que estava Deus no episódio da Torre Gêmeas? Olha só, a pessoa lembra de Deus, ele quer resolver a teodiceia. Como é que Deus justo, amoroso, permite que pessoas inocentes morram? Ela disse, o governo tirou o ensino religioso das igrejas, das escolas. O governo proíbe que a Bíblia seja lida nas escolas, agora estão querendo que Deus resolva o problema, né? Há crentes que sofrem. Eles estão querendo respostas também. Paulo responde aqui. Resolve a questão da teodiceia. Ele diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Não somente crer nele. É muito fácil crer em Cristo, meus irmãos. Agora, sofrer ninguém quer. É aquela dificuldade de querer, eu quero um Salvador, mas não quero um Senhor sobre a minha vida. Uma coisa está ligada à outra. Eu quero só um Salvador, eu quero só para o céu, não quero para o inferno, mas Senhor na minha vida não, eu quero decidir minha vida. Você quer só crer? O chamado para o discipulado é sofrer. O que disse Jesus? Lucas capítulo 9. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele disse, eu não estou indo para Porto de Galinhas. Eu não estou indo para a ilha de Curaçao. Eu não estou indo para San Andrés, lá no Caribe. Eu estou indo para o Calvário. Quer me seguir, Diego? Quer me seguir, Beth? Estou indo para o Calvário. Quem quiser me seguir, agora para me seguir tem que ter uma condição. Tem que se negar, tomar a sua cruz e me seguir. Negar as coisas é fácil, irmão. Negar-se a si mesmo que é difícil. Porque eu estou negando os meus valores, negando as minhas preferências, negando o que eu acho que é certo, negando os meus sonhos, meus desejos, as minhas preferências. Me negar que é difícil. E tomar só a cruz. Não é aquele marido mala que eu tenho em casa, não. Minha cruz não é esse marido, pastor. Pastor, minha cruz é minha mulher. Mulher é a cruz pesada que eu estou carregando. Nada disso. Tomar a cruz é a predisposição do crente de seguir uma vida sacrificial ao ponto de entregar a sua vida pelo Evangelho. Isso é levar a cruz. Por isso que Paulo diz, não é sem razão que ele diz, Gálatas 2, 20, já estou crucificado com Cristo. A cruz não é passada? Como é que Paulo está crucificado com Cristo? É a mesma teologia, porque é o mesmo autor. Que história é essa? Paulo está falando de identidade com Cristo. Uma coisa é ser cristão nominal. Outra coisa é ser cristão que tem identidade com Cristo. E eu só posso ter identidade total com Cristo se eu, como Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não são marcas espirituais, não. Não é as marcas da igreja, do Mark Dever, marcas na pele, de açoite, de cicatriz, de sofrimento terreno por causa do Evangelho.
Zacarias Taylor, americano batista, que veio para o Brasil, estava pregando no Rio de Janeiro, e o catolicismo que reinava na época como soberano no Brasil, muito embora o governo brasileiro teve que fazer um acordo com a Inglaterra, por conta da dívida com a Inglaterra, e a exigência da Inglaterra foi que o Brasil abrisse os portos para o mundo e que permitisse que outras religiões se instalassem no Brasil, que era soberano por 300 anos, o Brasil só católico. Vem daí a abertura religiosa no Brasil, por necessidade do governo brasileiro. Mesmo assim, os católicos ainda se julgavam com direito de atacar os brasileiros, os americanos e brasileiros também, muitos anos depois, por conta que eram protestantes, e jogaram uma pedra que acertou na cabeça de Zacarias Taylor, e ficou a cicatriz na testa dele. William Buckbegbie, amigo dele, missionário no Brasil, ele dizia assim, eu até fiquei emocionado, prefiro ter uma cicatriz na testa do que ter a coroa da Inglaterra na cabeça. Eu prefiro ter uma cicatriz dessa de Zacarias Taylor na testa do que colocar a coroa da Inglaterra na minha cabeça. Identidade com Cristo. Não somos chamados só para crer, mas para sofrer por Ele. Porque essa teologia da reforma, a teologia da cruz, não é a teologia católico medieval, que é a teologia da glória. Teologia da cruz. Paulo diz, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Ele vai citar o exemplo dele, dos cristãos e dele, no versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim. Paulo saiu por causa da perseguição, a igreja ficou na perseguição. Porque vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continua a ter, porque eu estou preso por causa da perseguição. Isto é, eu não falo de sofrimento, eu não falo sentado numa cadeira espreguiçadeira na frente da piscina da minha casa, eu falo da prisão, eu sou prova viva do que eu estou falando, meus irmãos. Essa mensagem eu quero deixar, já estou correndo, deixar algumas lições que nós falamos. Primeira lição. Existe um padrão cristão de viver. Não é como eu quero, não é como eu decido. Não é o terapeuta que me diz como eu tenho que viver. Não é o estatuto da igreja, o regimento da igreja. Não é o acordo que nós fazemos em assembleia como nós temos que viver. Nossa vida, nosso modus vivendi deve estar fundamentado no Evangelho. O padrão do reino de Deus é o Evangelho. Esse padrão é segundo o Evangelho. Paulo diz, vivam como pessoas convertidas. A cidadania celestial traz direitos, mas também traz responsabilidades. Temos direitos como cidadãos celestiais, dados por Deus, por graça, não por direitos adquiridos, garantidos, por esforço próprio. São direitos dados pela graça de Deus. Eu até poderia dizer que ter direitos como cidadão celestial seria uma palavra muito inadequada, mas eu vou utilizar como direitos e deveres da cidadania daqui da terra. Mas também a cidadania celestial tem deveres. Portanto, não é como eu desejo viver, é como é colocado pelo Evangelho. Segunda lição. Esse modo de vida cristão não é ditado por líder humano, nem está atrelado a qualquer líder humano. Veja aí o que Paulo diz na parte B do versículo 7. Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, coisas boas de vocês. Estando aí, presencialmente, ou não estando aí, vocês têm que viver como convertidos. Isto é, a minha vida cristã não depende da presença do pastor,
não depende do acompanhamento, do monitoramento policialesco de qualquer líder da igreja. Eu decido viver a minha vida de convertido porque eu quero, porque eu decidi diante de Deus, não porque eu tenho medo das consequências. Tem gente que muda de vida com medo das consequências. Tem gente que chora o pecado porque ele foi descoberto, não porque é pecado. Ele chora o pecado porque descobriram o pecado dele, porque até descobrirem, ele está muito bem, obrigado, se lambuzando no pecado. É que nem político quando é descoberto, né? De repente aparece um câncer. De repente aparece com um laudo médico, ele está doente, não pode ser preso, ele está doente. Mas enquanto estava roubando, enquanto estava desviando o recurso público, ele estava muito bem, obrigado. Meus irmãos, esse modo de vida cristão não está tutelado. É a mesma temática de Corinto. Tutelado a nenhum líder humano. Por quê? E Paulo, como um bom apóstolo, um bom líder, disse: epa, não se vinculem comigo não. Estando aí ou ausente, eu ouça a respeito de vocês. Terceira lição. O modo de vida cristão pressupõe unidade na igreja. Unidade na igreja. Veja, ele diz: eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A igreja precisa viver em unidade. Em unidade. Isso não quer dizer uniformidade, é diferente. Uniformidade aceita. Uniformidade tem guru, não tem pastor. Uniformidade não é saudável, é doentia. Mas há uma unidade. Paulo propõe que o modo cristão de viver precisa de unidade. E essa unidade é forjada por esforço. Eu decido, como membro da igreja videira, me esforçar para viver no vínculo da paz. Ele diz: estáis firmes, lutando. Até porque esse adversário que muitos têm dentro da igreja, aqui não é dentro da igreja, está fora da igreja. Ele diz: e que nada se sentem intimidados pelos adversários. Irmãos da igreja, não. Paulo diz: o adversário está fora da igreja, porque esse adversário aqui está perdido. Então não é irmão da igreja. Como é que eu sei disso? Pois o que para eles é prova evidente de perdição. Para eles, quem é eles aqui? Os adversários. São pessoas de fora da vida cristã, são inimigos da cruz de Cristo. É com eles que se eu tiver de entrar em desacordo, é com eles. Com gente que está se perdendo, não com gente da igreja. Não tem um adversário na igreja, tem um irmão na igreja. Esta unidade é forjada por esforço. Paulo diz: firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Observe que existe o lado humano e o lado divino. O lado humano, firmes, lutando. O lado divino, a fé do Evangelho. Quarta lição. O modo de vida cristão fortalece os cristãos na luta contra os inimigos da cruz. Os adversários. Nós já temos, meus irmãos, inimigos da cruz para vencer. Os ateus, os marxistas. O ateu, eu até tenho saudade dos ateus, sabe? De conversar com ateu. Tenho sérias saudade de conversar com um ateu raiz. Porque hoje o que nós temos não são ateus, são neo-ateus. Qual a diferença do ateu para o neo-ateu? O ateu ele não consegue crer. Ele diz isso. Uma vez um ateu, professor, disse assim: Jorge, eu não consigo. Tá certo, Jesus, né? Tudo bem, ele veio trazer uma proposta de vida, né? Um caminho para a salvação, mas a minha crise é só ele. Só ele faz isso? Centenas de religiões, quiçá milhares de religiões no mundo, de deuses, só Jesus é a solução. Para mim é demais isso, eu não creio nisso. Está certo que ele nasceu, viveu uma figura histórica, agora ser Deus, não dá para acreditar. É um ateu sincero. O ateu sincero. Agora o neo-ateu, ele quer te humilhar. Ele desfaz da tua fé. Ele despreza a tua crença. Esse é o neo-ateu. Ele ri da tua cara, ele não é sincero, ele é sarcástico. Pior coisa é o neo-ateu. Por isso que eu digo que eu tenho saudade de conversar com um ateu raiz, porque o que tem aí é um neo-ateu,
que te menospreza, que te diminui, que te chama de burro, de intelectualmente obtuso. E não dá para conversar desse jeito. É que nem crente que você está corrigindo a posição teológica. Ele diz para mim, vai ler a Bíblia. Não, então não acabou a conversa, né? Mandou eu ler a Bíblia? Cadê teus argumentos? Uma vez eu estava na segunda igreja de Manaus como pastor e tinha uma menina crente, colega da Ednilza, colega de escola católica da Ednilza, Santa Doroteia. Isso ela era crente da família. A família morava na Aparecida, para quem conhece Manaus, bairro catolicíssimo. Uma vez a mãe dela me procurou no gabinete pastoral para conversar, não para outro motivo, mas para resolver o problema do filho. Ela tinha um filho adotivo, já com 18 anos, 17 anos, que estava rebelde, encaminhando para droga. Ela queria uma orientação, não foi para o padre. Porque o padre não é casado. Como é que ele vai resolver problema de família? Mas ele se arvora no desafio de resolver, de dar conselho, enfim. Embora eu não tivesse, nem tenha hoje filhos. Aí eu conversei com ela e fatalmente, a gente caminha para a religião na conversa e fatalmente, dentro da religião, vai para Maria. Aí eu pedi permissão a ela da gente percorrer o Novo Testamento para encontrar Maria. A senhora quer caminhar comigo para encontrar Maria? Vamos, pastor. Evangelhos, nascimento, crucificação. Antes disso, aquele período que ela foi prender Jesus com os irmãos de Jesus, chamou de doido. O Evangelho basicamente é isso, né? Atos dos Apóstolos, Maria não aparece. Nas cartas paulinas, Maria não aparece. Nas cartas petrinas, Maria não aparece. Nas cartas joaninas, Maria não aparece. Nas cartas gerais, outras, não aparece. Vai aparecer no Apocalipse, pastor? Apocalipse, não aparecia, a não ser naquele capítulo 12, da mulher, que alguns chamam de Maria, que não é Maria. Aí eu lembrei para ela as últimas cenas do Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, na Rede Globo. Vocês viram? Assistem Globo, né? Como é que aquelas últimas cenas, meus irmãos? Jesus está no trono, e lá está o jagunço, né? o João Grilo, tá? o Chicó não, é o João Grilo, né? João Grilo, a mulher que traía o marido, o padeiro, a mulher do padeiro que traía o marido. Até o sacerdote estava lá, né? Estava lá, morto lá, para ser julgado, não é isso? E eu assisti de Globo. Mais uma, pastor José, mais uma que assiste de Globo. Li. O pastor é santo, hein? Maravilha. O texto é belíssimo, poesia do começo ao fim. Mas eu chamei a atenção a ela, que veja a identificação, né? Pega um aspecto cultural e religioso, ela se identificou logo. Opa, se abriu para mim. Está vendo aquela cena? Esta cena final não está no Apocalipse. Não existe essa cena no Apocalipse. E se a senhora perceber, se vocês perceberem, Jesus está sentado no trono, entre as pessoas está Maria. A Maria quer interceder pelo João Grilo, né? Aí Jesus, como é que Jesus é apresentado? Completamente contrariado para salvar o João Grilo. Ela diz, lá vem a senhora, mamãe, quer salvar todo mundo. E Jesus não quer salvar. Jesus não quer salvar. Mas Maria quer. Irmão, está percebendo? Aí eu fechei com ela essa conversa, ela foi embora, nunca mais me procurou. Disse, Senhor, entrei de 2 pés no octógono essa mulher, eu acho que não deu certo. Deu ruim, como diz o carioca. Deu ruim, nunca mais voltou. Anos depois, Ednilza me falou que, situando o pai, toda a família estava na igreja presbiteriana de Manaus e que todos pertenciam aos ministérios da igreja, inclusive a mãe e as filhas participavam da paixão de Cristo. Oh, glória! Alguma coisa aconteceu no coração daquela mulher. Meus irmãos, o modo de vida cristão fortalece contra os inimigos da cruz.
E é claro que Paulo distingue aqui, como já disse, né? Os adversários não estão dentro da igreja, eles estão fora da igreja porque eles são perdidos aqui. E não está falando de crente perdido na igreja. Quinta lição. O modo de vida cristão pressupõe a identidade completa com Cristo. Não é só crer, é sofrer por Ele. É sofrer por Ele. Isso quer dizer que quando eu sofro, Deus não está zangado comigo. Deus não me abandonou. Deus não esqueceu de mim. É porque existe um chamado para o sofrimento, que poucos admitem e que poucos querem. Mas todo crente que sofre é sustentado por Jesus. Todos. O homem que sofre sem Jesus, ele sofre para a destruição. O crente que sofre com Jesus, ele sofre para a própria restauração dele, edificação dele, crescimento dele, para dar testemunho do que Cristo fez por ele. Por isso que Jesus, em Atos 1:8, diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Meus advogados? Sereis meus mestres? Sereis meus profetas? Não, sereis testemunhas. O que é testemunha? Você viu? O delegado diz: vi. O senhor estava lá? Eu estava. Então é testemunha. O senhor estava lá? Não. Fiquei sabendo pelo jornal. Então não é testemunha. Então, você lembra já estou terminando, da estrada de Damasco? Paulo foi encontrado por Cristo. O que Jesus disse para Paulo? Paulo, eu estou te levantando para falares das coisas que estás vendo aqui e de outras que ainda te mostrarei. Paulo já saiu da estrada com uma mensagem, com um testemunho de transformação de vida dele. Ele já era uma testemunha, tanto é que o relato de Atos diz que ele já começou a pregar sozinho, por conta própria, na cidade de Damasco, na Síria. Não fez seminário, não fez EBD, não fez classe de catecúmeno, não fez nada. Mas porque Jesus disse para ele: estou te levantando para você falar das coisas que estás vendo aqui e de outras que falarás. Isto é, Paulo já tinha mensagem, você já tem mensagem. E qual é a mensagem? Do que Deus fez por você. Mas infelizmente as pessoas que não têm experiências com Deus, elas falam da experiência da Bíblia, que não é uma coisa ruim, né? Aí elas vão conversar com as pessoas do mundo e falar assim: olha, você sabe que Deus abriu o mar vermelho? Sabe disso? Deus poderoso. Abriu o mar vermelho, coisa maravilhosa. Você sabe que Deus fechou a boca dos leões? Que coisa, que triste. Você conhece a história? Deus, mas não conta uma experiência dela. Deus me transformou. Deus me ajudou. Deus me levantou. Eu estava na lama. Deus me sustentou. Não tem experiência com Deus. Não tem experiências com Deus. Meus irmãos, a proposta é que nós sejamos, esse modo de vida cristão é um modo de vida identificado com Cristo. E aí você tem mensagem para dar. E lembrando que, evidentemente, você lembra que Paulo está falando tudo isso. Ele está numa espreguiçada, ele está numa rede, num hotel de selva, comendo, tomando açaí com pirarucu, para os paraenses que tem aqui. Não, ele está preso. Ele está preso. Ele está sofrendo por Cristo. Ele diz nessa carta que todo mundo sabe que ele está preso por Cristo. Ele passa na pele o que ele está falando. Paulo nunca fala uma palavra que ele não tenha vivido. Meus irmãos, eu fico por aqui. Que a gente não se assombre com os sofrimentos. E a palavra do sofrimento aqui que Paulo diz, vocês viram, ter a graça de receber o sofrimento, o termo é agona, de agonia. Esse combate que eu vivo. Que Deus possa abençoar a nossa igreja, a começar pela sua vida, porque é por sua decisão, é por sua consciência de que não basta ser uma igreja que sustente a teologia e a doutrina, se não for uma igreja que complete a vida cristã na sua existência. É como a igreja de Éfeso, uma igreja que sustentava a doutrina, rejeitava os falsos mestres, mas tenham, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor.
divorciaste de mim. E no primeiro amor, o que é primeiro amor? É quando Deus nos salva, a gente não para de orar, de agradecer, a gente levita o tempo todo, fala do presente que recebeu, da graça, da salvação, quer falar com todo mundo. Eu estava em Santiago do Chile com minha esposa de férias. A gente estava andando ali pela Palácio La Moneda, né, que é a sede do governo. Sol! Não pior que esse aqui não é sol pior, não pior que o sol de Roraima. Aí eu estava caminhando, estava de bermuda, de sandália, jogada, um pastor de férias, né? Aí tinha um poste. E o sol era tão grande que a sombra era bem marcada assim. Aí tinha um jovem sentado no pé do poste, aproveitando a sombra, ele estava lendo o Novo Testamento dos Gideões. Eu disse, era para eu estar fazendo isso. Era para eu estar evangelizando aqui nessa cidade. Mas alguém deu a Bíblia para esse jovem. Está lendo no meio do sol, daquele caos todo. Eu estava voltando para Manaus, no aeroporto de Miami. Para quem já foi para lá sabe, né? Que é uma Manaus chamada aeroporto. São vários, tem trem para chegar de um vagão para o outro. E eu, nascido no Buraco do Pinto, fiquei assim perdido, onde é que eu estou? É tudo em inglês, né? Eu falo inglês da boca do Sapataraué, que eu aprendi na boca do Sapataraué a falar inglês. E eu perdidaço, assim, naquela confusão, querendo encontrar o portão de embarque. No meio daquela confusão, um homem estendeu o tapete, se ajoelhou com a cara na terra, era um muçulmano orando na hora dele. Aquele me humilhou, mais uma vez. Meus irmãos, nós precisamos reavaliar nossa vida enquanto cristãos. E nós precisamos ser cristãos íntegros, quer eu vá aí, quer estando ausente, eu ouça a respeito de vocês. Vamos orar? Senhor, a palavra é tua, o evangelho é teu, esta igreja é tua, tudo é teu, Senhor. Homem, mulher, criança, jovem são teus. Por isso, faze a tua vontade. Restaura o que precisa ser restaurado. Anima o desanimado. Dá vida ao morto. Concede visão ao cego. Saúde ao enfermo. Compromisso ao descompromissado. Vigor ao enfraquecido. Fortaleza àquele que está caído. Faz a tua obra, Senhor. Completa a tua obra na vida da comunidade evangélica videira. Assim como Paulo orou para que acontecesse na igreja de Filipos. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado por esse momento que podemos nos assentar ao redor de tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8:26. Amém.